Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite de reflexão sobre a família, com o tema desse ano, Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Meu nome é Graça. Boa noite, meu nome é Fernando. Nós somos da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Nós somos casados há 17 anos. O tema que nos foi proposto a falar é sobre família e matrimônio. Nada mais justo de que começarmos o nosso encontro com uma bela leitura da Bíblia que nos ajuda a refletir sobre o sacramento do matrimônio. Esse tesouro que hoje tanto está sendo destruído, em que a mídia tenta fazer de tudo para acabar, e ele é tão lindo, tão abençoado, que vale a pena a gente lutar por ele. Ouçamos. Leitura do livro de Gênesis. Javé Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer para ele um auxiliar que lhe seja semelhante. Então Javé Deus formou do solo todas as feras e todas as aves dos céus, e as apresentou ao homem para ver com que o nome ele as chamaria. Cada ser vivo levaria o nome que o homem lhe desse. O homem deu então a todos os animais, as aves do céu e todas as feras. Mas o homem não encontrou uma auxiliar que lhe fosse semelhante. Então Javé Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou então a costela do homem, e no lugar fez crescer carne. Depois da costela que tinha tirado do homem, Javé Deus modelou uma mulher, e apresentou-a para o homem. Então o homem exclamou: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixou seu pai e mãe e se uniu à sua mulher, e eles dois se tornaram uma só carne. Meditando então sobre essas palavras, João Paulo II nos remete e nos traz um presente, que é ver a beleza do matrimônio desde a sua origem. E para isso ele nos fala sobre 3 experiências, que é a da solidão, a da unidade e a da nudez. Na solidão, Adão, quando criou, viu as coisas criadas, a beleza das aves, das árvores. Adão olhava para tudo isso e dizia para as flores: Nossa, você é linda, eu te amo. Mas as flores não respondiam nada. Ele olhava para as montanhas e diziam: Nossa, você é exuberante, você é forte, eu te amo. E a montanha não respondia nada. Ele percebeu que não havia ninguém igual a ele, que ninguém que pudesse o amar como ele o amava. Agora, quando ele olhou para Eva, ali ele viu o amor. Ali ele entendeu o que é o amor, o que era amar e ser amado da mesma forma. Porque ele pôde olhar para Eva e dizer: Eu te amo. E ela pôde responder à mesma altura. Essa foi a solidão, de estar só e encontrar no outro um ser igual, criado à imagem e semelhança de Deus. E depois na unidade, onde Adão traz para Eva o seu masculino, o seu ser masculino. E Eva, por sua vez, apresenta a Adão a sua feminilidade. E os dois juntos se complementam. Não é mais não é mais 2, é um só. Onde as delicadezas da mulher está em Eva e a fortaleza do homem que está em Adão se juntam e se forma uma família.
E a nudez. A nudez a partir do momento que, quando Adão olha para Eva, ele lembra, ela é a imagem e semelhança de Deus, assim como eu. Ela não é uma coisa, ela não é uma flor linda, não, muito pelo contrário, ela é pessoa, humana, a imagem de Deus, assim como Adão é. E esse voltar no tempo da origem é que nos faz ver hoje a beleza do matrimônio nos dias de hoje. Porque não é uma história passada, uma história antiga, muito pelo contrário. Esse sentimento que teve em Adão lá na criação também é nosso. Também tem a ver com a nossa história no nosso matrimônio. Porque a gente viveu a nossa solidão de ter amigos, ter festas, trabalho, diversão, mas essas coisas não nos amavam como a gente gostaria, não nos respondiam, não nos completavam, não era pleno o nosso amor. E foi no encontro de um com o outro que a solidão se desfez. A nossa unidade veio do nosso sacramento do matrimônio, onde eu trouxe para o Fernando a minha feminilidade, a minha maternidade, onde ele me completa com a sua masculinidade, com a sua paternidade, e assim ambos enriquecemos a nossa família. A gente se completa dentro do plano de Deus. E a nudez é aquela que nos faz olhar um para o outro, não com um olhar sexual, não, mas a nudez de que eu olho para o meu esposo e vejo nele o Cristo. E a partir do momento que eu vejo isso, as minhas atitudes já não são mais as mesmas. A partir do momento que eu olho para o meu esposo e vejo que ele me completa e ele é o plano de Deus na minha vida, nós nos completamos, nós nos enriquecemos, nós cumprimos o plano de Deus. E essa é a beleza do matrimônio. É um cumprir o plano de Deus, onde, desde a origem do mundo, Deus nos ama, nos cria e nos faz nos encontrar, através de um olhar. E foi assim que aconteceu com nós também. Nós participamos, quando jovens, de um grupo de jovens chamado CLJ, que é um grupo de jovens da Igreja Católica. Nos conhecemos lá. E engraçado é que o Fernando diz que ele já estava há mais tempo, mas eu percebi ele naquele dia. O meu olhar, a minha solidão se completou naquele dia em que eu vi ele. E foi engraçado porque eu tinha muito medo por estar dentro de um grupo de igreja. Como é que eu poderia estar olhando para um rapaz e desejando ele, né? Então, no começo, eu tentei fugir desse sentimento. E conversando com uma tia do CLJ, eu disse para ela: tia, eu acho que eu vou deixar o grupo porque eu estou gostando de alguém daqui. E aí ela me disse: mas se não for na casa de Deus, aonde tu vai encontrar alguém? Bom, dali em diante, então, nós tivemos um anjo, né? Que armou tudo sem a gente saber, principalmente eu, porque ela sabia que, essa minha amiga, sabia que eu gostava do Fernando. E conversando com ele, sem me dizer nada, armou de nós irmos numa festa. E como é que foi que ela contou de mim para ti? Então a gente já participava então desse movimento, né? Mas também tinha aquela coisa, né? Éramos imaturos naquela época, né? 18 anos. E nós acabamos por tendo essa amiga em comum, então, que foi o nosso cupido. E a um certo dia eu estava no meu trabalho e ela veio até lá e me disse assim: se tu tivesses um tesouro nas mãos, o que tu farias com ele? E eu, sem pestanejar, eu logo disse: eu guardaria com o maior carinho e levaria para toda a vida, né? Então
E depois disso, então, ela me contou que a Graça estava gostando de mim. Na época, não que eu não percebesse que ela dava alguns sinais, né? Mas Homem demora mais para entender. Mas sim, por ser imaturo, né? Numa fase assim de maturidade minha, né? Não tinha essa visão assim, né? Essa questão assim de ter essa visão total de que realmente ela estava gostando de mim. Mas então foi naquele dia que nós combinamos, né? De irmos até uma festa, né? Aqui numa sociedade que tinha na época. Eu gostava muito de bandinha, né? De banda de baile. E a Graça já era mais de boate. Então o que aconteceu, né? Foi difícil de levar ela até lá, né? Porque ela não gostava do mesmo gênero musical. Então fizemos assim, pegamos, combinamos tudo. E com essa amiga dela e eu já na chegada delas na festa, eu já estava esperando na porta. Antes do segurança estava ele. E ele chegou, eu já achei estranho, né? Na porta esperando, nós não tínhamos combinado de ir nem nada. E ele já me tirou para dançar. E aí quando nós estávamos dançando, ele disse assim: é verdade que me disseram? Nossa, eu gelei. Disse: o que te disseram? Disse: que tu gosta de mim. Aí eu olhei para trás, estava minha amiga, né, dançando, feliz, rindo. Eu já descobri quem tinha sido, né? E aí ele me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Tu sabe que namoro dentro de grupo de igreja é para casar. Então, tu quer casar comigo? Então, no nosso primeiro beijo, eu fui pedida em casamento. E foi verdade. Foi o nosso primeiro beijo. A gente nunca terminou. A gente discute sim, discute até hoje. Como qualquer casal, né? Como qualquer casal. Mas o Cristo que nos uniu, que hoje é o centro da nossa casa, como foi desde o começo do nosso namoro, esse mesmo Cristo esteve sempre presente na nossa vida. E começamos a namorar. Foi 1 ano de namoro, 2 de noivado. E o interessante é que mesmo neste tempo de namoro, de noivado, a gente nunca deixou a nossa comunidade. Acho que a gente sempre esteve a serviço do Senhor. Nós somos catequistas juntos, organizamos retiros de crisma, curso de noivos, tios do ONTA, do Reino Christi. A gente participou de vários movimentos juntos. A gente sempre trabalhou junto pela comunidade. O Cristo que nos uniu também nos manteve e nos mantém até hoje. E como todo casal, a gente estava casado há 1 ano, 2 anos. Quando o casamento começa a pedir algo a mais. E no nosso caso, a gente sonhava em ter filhos. A gente gostaria de ter uma casa cheia. Confesso que muito mais o Fernando, né? O Fernando queria uma casa muito cheia. Muito cheia. E a gente começou, né? É do ser humano querer ter controle sobre as coisas. E mesmo nós tendo toda essa caminhada de igreja, a gente errou nesse ponto. A gente também quis ter controle sobre a nossa vida, né? A gente primeiro colocou as coisas materiais, como um bom plano de saúde, a casa pronta, tudo mais, para depois ter os filhos. Essa foi a nossa imaturidade no começo do casamento, né? Por isso que eu digo, se uma coisa que mantém todo o casamento, se não for o Cristo, não tem como. Se não for Ele, nós, pelas nossas forças, pela nossa imaturidade, não se mantém. Se tu não coloca o Cristo no centro do teu casamento, não se mantém. E começamos a fazer os exames, então, para ter filhos, para agregar a nossa casa, para encher de bagunça. Fiz os exames, tudo ok, vamos começar então. Primeiro mês, eu menstruei, normal. Segundo mês, a mesma coisa. Terceiro mês, a mesma coisa. Primeiro ano, a mesma coisa. E
E assim foram. 1, 2 anos. Foram tempos bem difíceis. Porque a cada mês o nosso sonho se ia no chuveiro. A cada mês eu chorava muito, muito, muito. Chorava muito a cada Dia das Mães. Parece que tudo começa a surgir. Os fatos começam a ficar mais claros, tudo começa a te magoar mais. Tu começa a ver imagens de mães que deixam os filhos em lixeiras, e mães que abandonam filhos em rios ou matam seus filhos. E eu dizia para Deus: poxa, Senhor, eu não estou te pedindo riqueza, eu não estou te pedindo bens materiais. Eu só estou te pedindo que tu cumpra o que tu me prometeu no nosso altar, no dia do nosso casamento, e os filhos que Deus te der. Sabe a passagem do filho pródigo? A gente foi os filhos que fizeram tudo certinho. Por que tantos outros conseguem e nós não? E todos os meses era um sofrimento muito grande para nós, né? Era a nossa cruz, a cruz que a gente carregava. E com certeza eu, como o homem dentro de casa, teria que ser o alicerce nesses momentos. Teria que ser aquela pessoa que estivesse ao lado da minha esposa, ajudando para que ela pudesse também superar essas dificuldades, esses momentos tão tristes que a gente passava. Porém também eu teria que tirar esse fardo dos ombros dela, porque todas as vezes que nós íamos aos médicos, eles diziam que o problema era nela. E até um certo dia eu tomei a decisão de averiguar melhor, para ver se realmente esse problema não poderia ser em mim. Então nós fizemos alguns exames, né? E foi constatado então que a dificuldade de gerar vida era um problema genético meu. E eu acho que isso para mim assim foi algo que realmente fez com que eu pudesse estender a mão para minha esposa, para que aliviasse também o coração dela. E ela me disse uma coisa muito linda que me marcou: quem não pode ter filhos somos nós. O problema não é em ti, o problema é em nós. Então, a partir daquele momento, a gente se uniu cada vez mais, nos demos as mãos uns para os outros, para que possamos também seguir em frente e viver o nosso amor, o nosso primeiro amor, aquilo que a gente prometeu no altar a Deus, fazer um ou outro feliz. A gente que veio dessa alegria toda da juventude e de repente vem esse balde de água fria. Quando eu digo que Deus é muito misericordioso, Ele não olha a nossa pequenez, os nossos pecados, que eu rezava muito, com toda a imaturidade, para que Deus me levasse. Esse pecado eu cometi, já me confessei, mas eu pensei em terminar com a minha vida, porque eu sabia que aquele cara que me pediu em casamento no dia do primeiro beijo nunca me deixaria enquanto eu tivesse vida, porque ele me prometeu até que a morte nos separe. Mas eu também sabia que o sonho dele era ser pai. E quando eu soube que a dificuldade estava nele,
me deu um medo tão grande que ele tivesse a mesma ideia. E como eu viveria sem o meu primeiro amor? Sem a minha complementariedade? E a gente teve que se redescobrir, nos colocar no lugar de filhos de Deus. Muitas vezes eu olhava para a imagem de Nossa Senhora da Piedade e me via no colo, no lugar de Jesus ali, pedindo para ela me segurar, para ela segurar nós dois. E aos poucos a gente foi se redescobrindo como casal. A gente foi voltando à alegria da nossa casa. Porque a partir do momento que a gente dividiu a nossa cruz, ela ficou mais leve. A gente teve amigos, padres, a nossa comunidade nos ajudou a carregar a nossa cruz. E isso foi trazendo uma leveza maior para nós. No começo tu só vê a tristeza, tu só vê a dor, tu só vê que tu não consegue, tu só vê criança e tu não tem uma nos braços. Mas de repente, Deus te coloca as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa, e uma te ajuda a carregar aqui a tua cruz, outra ali, e ela vai ficando mais leve. E com o tempo a gente começou então a falar sobre um assunto que até o momento nós nunca tínhamos falado, que era a adoção, né? Quando a gente começou a falar sobre adoção, a primeira coisa que vem à mente quando se fala em adoção para um casal que quer ter filhos e não consegue, é que tu tá traindo a vontade de Deus. Não, que se Deus pode, Ele vai mandar um filho, não precisa eu adotar. Mas não. Por isso, por essa imaturidade toda, é que a gente começou a ler sobre adoção, estudar sobre adoção, rezar sobre os planos de Deus na nossa vida, a entender por que Deus, o que Deus queria de nós, não por quê, mas o que fazer para Deus, o que, né? O que nós poderíamos fazer, qual era o plano dele na nossa vida, no nosso matrimônio. E assim a gente começou a ler, a estudar, dentro das opções que o mundo nos trouxe, seria possível fazer uma fertilização. E nós tivemos um padre muito amado, que agora está na terra dele, lá no México, né? Padre Miguel, que ele só simplesmente nos disse: eu não vou deixar vocês pecarem. E no momento a gente ficou meio bravo com ele, porque a gente não entendeu, né? Por quê? Por que eu não posso pegar um óvulo meu, um esperma dele e formar uma nova vida? É o nosso amor, é o nosso casal. A gente foi contra a igreja. Por que a igreja nos pede? Sem entender também qual era o sentido da igreja proibir, né? E esses amigos que eu disse que nos ajudaram a aliviar nossas dores, eles foram conversando com nós, foram nos mostrando esse amor primeiro de Deus ao matrimônio, e que ele só é pleno se gerado, não criado. Que o processo a qual o mundo nos apresentou era para tirar as nossas dores, não para alegrar o coração de Deus. E nós tivemos a certeza do momento que a gente foi no médico e ele nos disse assim: vocês têm que ver com o que vocês dormem, com a consciência de vocês. E eu disse para o Fernando: eu nunca mais vou conseguir comungar sabendo que de 10 embriões, 6 foram descartados e 2 colocados, por exemplo, né? Não entrando a fundo neste assunto, mas isso é brincar de ser Deus, e isso nós não queríamos, né? O nosso amor, ele nasceu em Deus,
foi gerado na cruz, mas nós sabia que nós ia ter as nossas glórias ainda, mas se a gente carregasse a nossa cruz. E então a única opção que veio para nós foi a adoção. Mas assim, não como uma coisa sem opção. A gente começou a trabalhar nela como algo. Por isso a gente demorou tanto tempo para entrar na fila de adoção, né? Porque a gente também não queria uma criança que viesse para tapar um buraco, uma falta na nossa vida. Então a gente trabalhou em nós, rezou muito, para que a gente também tivesse plenamente entregues ao nosso filho quando ele viesse. Então, nesse processo, né, de amadurecimento, né, de estarmos entendendo como é que funciona o processo de adoção, né, a gente tomou a decisão então de ir até o fórum e preencher nosso perfil. E isso não foi uma coisa assim tão rápida, né? A gente sabe que muitas vezes muitos casais vão até um fórum preencher uma ficha de adoção e acabam querendo se tornar Deus também, né? Querendo ou não querendo, desejam um filho da forma que eles imaginam, né? Olhos azuis, cabelos loiros. E a gente sabe que a realidade dos dias de hoje não é essa. Então, na verdade, nada mais é de que se abrir a vida, né? Sem saber, sem escolher uma criança, mas sim deixar Deus agir na vida da gente. Então, a gente preencheu então o perfil, né? Nós colocamos até 4 crianças, era o nosso perfil inicial, e até 10 anos de idade. Muitas pessoas nos perguntam por que vocês botaram no perfil tanta criança, né? E também porque essa idade até 10 anos. É que até tudo isso acontecer já tinham se passado 10 anos de casados. Então também, quando a gente diz de estar aberto à vida, é de ser generoso com Deus, né? Então a nossa ficha foi muito engraçada, porque muitas pessoas diziam: meu Deus, vocês são loucos, 4, botar a ficha de grupo de irmãos até 4 de uma vez só. Mas se era o nosso sonho antes, por que deixaria de ser agora, né? Então o nosso perfil foi bem abrangente, assim. Ele foi 4 crianças, grupos de irmãos até 4 e até 10 anos. Um dia eu estava trabalhando num cliente, quando toca o meu telefone. Nós participamos também de uma ONG, né? Instituto Amigos de Lucas, que é do Dom Bosco, em Porto Alegre. E essa ONG, ela faz busca ativa. Ou seja, quando a criança tem difícil colocação no cadastro nacional, ou porque é grupo de irmãos, ou porque é mais velho, ou porque já passou por outras famílias, tudo, eles procuram as pessoas que estão habilitadas, que estão corretamente dentro do cadastro nacional e que estão à procura dessas crianças, né? Ou seja, eu encontrar da sua família. E um dia eu estava no cliente, o telefone tocou e entrou uma foto que dizia assim: mulatinha teimosa procura papai e mamãe. E eu tremia, eu disse: Fernando, liguei para ele na hora, o que a gente faz? O que a gente faz? Eu disse pra ele, daí ele disse: poxa, nós não botamos nosso cadastro? A gente botou 4, mas se o plano de Deus era 1, que venha. E aí veio para nós a nossa pequena Manuela. Essa, pessoal, é a Manu. A Manu, ela nasceu no mês e no ano que o Fernando fez o exame, que disse que ele não podia gerar vida. Então ela é a nossa filha, que alguém gerou para nós. Ela continua mulatinha e teimosa. Mas é a alegria das nossas vidas. Manu, conta pro pessoal o que foi que tu mais gostou quando tu chegou na casa. Eu gostei mais da janela.
no meu quarto. Porque eu conseguia ver o mundo, eu conseguia ver as pessoas, casa, e lá onde eu tava eu não podia ver. Era tudo fechado, era com parede. Daí quando eu cheguei aqui, o que eu mais gostei foi a janela do meu quarto. A nossa filha passou por pais negligentes, teve seu grupo de irmãos biológicos divididos entre várias famílias, ficou 5 anos num lar, foi devolvida por 4 famílias, porque não era para ser, porque tu era nossa, sem, não era hora ainda. E a Manu veio para nossa complementariedade, trazer alegria aos nossos dias, fazer com que a gente saia um pouco de nós mesmos para ser um pouquinho para ela. Eu não perdi nenhuma fase de uma mãe, porque na primeira noite a Manu pediu para mamar. Eu expliquei para ela que, embora ela já tivesse 9 anos, que eu não tinha leite, mas ela disse: não importa, mãe, é só para fazer de continha. E enquanto o Fernando fazia carinho no cabelo dela, ela mamou em mim, né? Sim. A gente viu a Manu perder os primeiros dentinhos. A gente viu a Manu falar certo, porque também, né? A Manu hoje participa do Onda, que é um grupo de jovens também da igreja. Nós temos padre aqui na paróquia, Padre Remy, que é o diretor espiritual Kids dela, que ajudou muito, né? Sim. Quando a nossa chegada, porque a gente costuma ter direção com ele e confissão. E isso é uma coisa que a gente quis para os nossos filhos também, né? Que seguissem esse caminho do Senhor. E nada melhor do que poder mostrar para ela o Cristo que vai na nossa casa. E então ela logo quis também ter essa direção. E então, ao mesmo tempo que a gente tem de direção e confissão, ela também tem com o Padre Remy, certo? Sim. E o tempo foi passando, a Manu foi se adaptando, foi trazendo alegria para nossa casa. Mas ela pedia muito, porque ela tinha um sonho, que ia ter Uma irmã. Quantos irmãos tu quer ter? 7. Eu disse pra ela, com tanto irmão era mais fácil ela ser freira, né? Mas o sonho da Manu também era ter 7 irmãos. E então, depois de 2 anos que a Manu tá com nós, a gente colocou de novo em oração, mexeu no nosso cadastro, botou até 2 daí, né, para ir aos poucos adaptando. E o Senhor nos presenteou também com a Sabrina. Cadê a Sabrina? Sabrina. E a Sabrina está com nós há 2 meses. E o que ela mais gosta, Sabrina? Fala para eles, o que tu mais gosta de estar, hein? Família. Família. A Sabrina também, as histórias não são muito diferentes. Negligência, abandono, irmãos separados. A mãe biológica da Sabrina não falava, então, na verdade, faz só 2 anos que ela aprendeu a falar. E a gente ficou muito feliz que esse mês ela também quis fazer a direção espiritual, ela também conversou. E eu digo que quando o padre vai lá em casa para nós, é o Cristo que vem nos visitar e trazer o sacramento da reconciliação. Então, quando ele senta à nossa mesa, eu achei, ficou na minha mente a imagem dele conversando com ela, e ela botou a mãozinha no ombro dele.
Para quem conhece nossa filha sabe que ela é bem quietinha, né? É o oposto uma da outra. Muito diferente. É o oposto uma da outra. E poder ver ela assim, se aproximando das coisas de Deus, não tem preço. É a nossa alegria. Nós não vamos parar por aqui também. Vamos rumo ao 7. Mas é isso. A nossa história, a nossa vida, na verdade, ela é simples. Ela é uma entrega total a Deus. Se tem alguma coisa que a gente pode dizer de conselho, sejam generosos, não desconfiem da misericórdia de Deus. Tenham um coração aberto a essa misericórdia. Vivam em comunidade. Amem seus filhos. Porque quando toda essa correria do dia a dia, trabalho, tudo isso passar, a gente volta para as 3 experiências que o Papa João Paulo falava. A gente volta para a solidão, de olhar um para o outro e ver que só nós já não vai mais dar certo, porque a gente só vai se completar quando encontrar Deus. A gente volta para a experiência da unidade, onde a gente entrega para Deus a nossa humanidade tão fraca, tão pequena, e que precisa tanto e se complementa na santidade dele. E a gente entrega para Deus a nossa nudez. Se despe de toda orgulho, se despe de todos os teus problemas. E só o que tu vai poder entregar para Deus é isso. A nossa família. Os filhos que Deus nos deu. É isso. Tem uma música que a Sabrina logo aprendeu quando ela chegou. E quando a gente veio falar com vocês, foi a primeira coisa que a gente pensou em mostrar para vocês. Um pouquinho da nossa história se resume nessa música também. Agora vamos ver se a Sabrina canta junto. Vamos cantar, filha? Porque Ele vive, eu posso quero amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ela sempre faz um tan, 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 tan. Ai, gente, então essa é um pouquinho da nossa história, da nossa família. A gente quer convidar vocês para rezar juntos a oração de São Luís e Santa Zélia Martã, que também foi um casal que viveu a santidade no matrimônio, que soube ser generoso ao amor de Deus e entregue esse amor. Então, como família, a gente convida vocês aí de casa a rezar junto com nós. Ó São Luís e Santa Zélia Martã, piedosos pais e amorosos esposos, tivestes como os pilares de vossa família o amor a Deus, a confiança na divina providência e a conformação à vontade divina. Santificastes a vida diária, ensinando-nos que é possível ser virtuoso no lar. Fostes agraciado com 9 filhos, educando-os para a eternidade, e especialmente abençoados por gerarem Santa Teresinha do Menino Jesus. Acolhei-nos também como
como filhos, São Luís e Santa Zélia, e instruí-nos a uma vida caridosa, para que possamos aceitar todos os instantes como oportunidade de santificação. Então nós convidamos vocês a rezar conosco em família a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedi a Nossa Senhora, que Mãe Protetora, que esteja conosco nessa semana dedicada à família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Damos glória a Deus por todas as graças recebidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.